Olá, eu sou a Nicole Lemos, fonoaudióloga. Essa semana eu fui convidada por um programa de televisão para falarmos um pouquinho sobre a Alice, aquela menininha fofa que encantou as redes sociais, falando uma sequência de palavras difíceis, e difíceis até para nós. Pois é, mas vocês acabaram de ver aí um vídeo da Alice com a realidade. O que será que tem de diferença entre uma e outra? Bom, a Maitê, minha filha, tem 1 ano e 11 meses, uma idade muito próxima da Alice. E o que a gente pode fazer de comparação entre uma e outra, já que as idades são tão próximas? Será que a Alice é fora do normal? Será que a Maitê, que não quis falar, tem algum problema? Ou será que tá tudo bem com as duas? É importante que a gente entenda que a Alice sim, é normal, mas ela não está dentro de um parâmetro que chamamos de comum. E foi por isso que a gente ficou ali vidrado, olhando aquela fofura falar um monte de palavras difíceis. Mas é muito importante raciocinarmos, e é por isso que eu te convido para fazer isso comigo, sobre esse ponto de vista fonoaudiológico, então, do desenvolvimento da Alice e também da nossa realidade, que muitas vezes não é como o da Alice. O que é importante a gente saber e ter em mente então? Isso aqui, que são os marcos do desenvolvimento. Mas, Fono, o que é esses marcos do desenvolvimento? É o que nós precisamos ter em cada faixa etária, o que cada criança precisa alcançar em uma idade. Então vamos pensar dos 2 anos, a idade da Alice e da Maitê. Elas precisam estar falando um vocabulário de até 300 palavras. Claro que palavras do cotidiano consigam formar frases simples de 2 a 3 palavras. Elas podem ser capazes de formular até perguntas. Mas fixa essa ideia, essa informação importante que está aqui. Uma criança de 2 anos precisa estar falando. Então, se você tem uma criança aí na sua casa de 2 anos que não fala, ou fala pouco, ou não está nem próximo desse vocabulário amplo que eu disse de 300 palavras, você deve sim procurar um fonoaudiólogo para avaliar. Mas não precisa se preocupar se a sua criança está com erros na fala, porque ainda dentro desse período aqui é permitido. Então não se preocupe neste momento em como a criança fala, mas sim se ela está falando ou não. Outra coisa que nós devemos cuidar são os excessos. Por que os excessos, Nicole? Porque uma estimulação inadequada, cobrando aquilo que a criança não consegue nos responder ou nos dar, também é prejudicial. Tão prejudicial quanto a falta ou pouca estimulação. Os pais da Alice estão de parabéns. Por quê? Porque a Alice está correspondendo bem. Ela está conseguindo, dentro do desenvolvimento dela e peculiar da Alice, e muito bem. Agora, não queira você pegar o seu filho no meio do nada, colocar sentado lá na cadeira e vamos lá, fala oftalmologista, fonoaudióloga, ornitorrinco, otorrinolaringologista. Não, não é assim. Pense que existe um equilíbrio. Nós precisamos sempre voltar para onde? Aqui. O que essa criança pode me dar? Ela está se desenvolvendo bem? Até onde eu posso cobrar dela? Então pense com relação a isso, porque é muito importante. Bom, até quando falar errado então é normal, já que eu disse que aos 2 anos a criança pode ainda falar errado. Você tem aí nesse vídeo uma tabelinha de sons, que nós chamamos de fonemas, e de idade. E nós vamos usá-lo para fazer esse raciocínio também. Então vamos imaginar que eu tenho uma criança de 4 anos. Eu vou colocar aqui no cantinho. 4 anos. Que não fala o som do K. E lá na tabela está representado assim, que nós vamos escrever aqui dessa forma, como K.
ela não fala o K, certo? Então nós vamos procurar onde está lá na tabela. Ele está em 2 anos e 6 meses. Então essa criança está com uma troca adequada? Não. Essa criança precisa sim ir para fono. Mas se essa mesma criança de 4 anos não tem troca nenhuma, ela só não está falando aquele R famoso, que é o R fraco, de barata, girafa, xícara, sereia. Ela pode estar errando só no R ainda? Pode. Por quê? Novamente, nós vamos recorrer à tabelinha. Aonde está o R? Com 5 anos. Portanto, esse R, ela tem um limite máximo para falar e para aprender a falá-lo com 5 anos. Por isso é muito importante estarmos atentos a esses marcos do desenvolvimento, o que é esperado em cada faixa etária. É isso que nós devemos saber e é isso que nós devemos observar nos nossos filhos e não fazer comparações com a Maitê, com a Alice, com os priminhos, enfim. Não, por mais que cada criança tenha seu tempo, tenha a sua forma peculiar de aprender, eu digo que isso é lindo, mas nós temos sempre que recorrer então ao que é esperado para a faixa etária. Como nós devemos estimular essa criança? De que forma nós podemos impulsionar esse desenvolvimento? Bom, isso eu quero te convidar a você acompanhar o Instagram @fonemãe, porque lá você vai ter as dicas de como fazer isso da maneira correta, na idade correta também. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até mais!